para transbordar para você o quanto eu estou. Minha gratidão desde já, André, por teu convite. Eu então já Então, eu falei um queria só pouquinho. dar um spoilerzinho aqui. Nós já estamos com 550 pessoas na live, Eu tá? não estou nem olhando, porque meu coração bate mais forte. 550 pessoas na live, isso é, tá? Então, assim, foi uma live muito esperada. Que bom. E pode dar continuidade, que eu tenho bastante coisa para te perguntar aqui também ainda. Muito bem. Quem quiser também, ó, conforme a gente vai conseguindo, tá? Que eu ver perguntas subindo, a gente tenta responder. É a escolha do tema, né? Com o meu segundo livro no forno, com o meu projeto no forno, com data marcada para tudo isso acontecer. Então, esse aqui é mais um grande passo, né? De levar a você essa minha grande expectativa, esse desejo enorme de tudo que fez de benefício na minha vida. Faça na sua, faça na vida dos seus filhos, porque é isso que a gente deseja, né? Que nossos filhos sejam adultos comprometidos, sejam adultos seguros, jovens felizes e sábios, porque aqui a gente vai ver muito do que você, pai e mãe, entrega, vai ser as decisões que ele vai tomar lá na vida adulta. Então, mais uma vez, olha quanto nós temos de responsabilidade em tudo aquilo que nossos filhos vão viver lá na vida adulta. Da minha apresentação é isso. Andréia, faça os comentários necessários, faça a abertura. A gente escolheu, né, Andréia? E eu já vou dizendo para vocês que os meus seguidores, por favor, né? Sigam essa mulher incrível que vocês não vão se arrepender, que os posts que ela faz são posts muito importantes para a nossa vida. Às vezes parece assim, uma coisa tão curtinha, tão pequena, mas às vezes uma palavra que você lê, uma palavra que você escute, uma coisinha que você vê, você pode mudar o destino, escuta bem, o destino do teu filho. Isso aí. Isso é uma coisa muito forte. Eu li na bio dela, isso assim me pegou assim bem profundamente. Pessoas feridas ferem, né? Pessoas curadas curam, né? E é bem isso mesmo. Pessoas que são feridas, elas ferem, porque é autodefesa dela, né? É autodefesa, mas eu não vou entrar nesse mérito, que esse mérito é teu de palestrante, né? Mas só para dar essa pincelada, assim, que foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu sou prova disso, já passei por isso, não sou perfeita, né? Não sou uma mãe perfeita. Eu acho que por isso que Ninguém a gente é. procura sempre se aperfeiçoar. Nossos filhos nos trazem, às vezes, nos tiram lá do zen, nós vamos lá. Mas, assim, é um aprendizado a cada dia, né? Nossos filhos nos fazem aprender a cada dia, nos frustrar também, né? E é esse assunto que eu e o Diz. John, né, abordamos aquele dia, que eu queria voltar contigo, porque eu acho que você tem muita coisa assim para falar. Só eu queria colocar assim que as nossas lives a gente tem feito em uma hora e pouquinho, né? Porque é o limite que o pessoal aguenta numa live assim, legal, tá? As frustrações. Falar sobre frustrações, né? Que a gente já fez a abordagem, começou a abordagem, mas eu tenho certeza que você tem muito mais para acrescentar também. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas frustrações da infância, o quanto elas são importantes para uma vida adulta. Legal. Então, essa frase que a Andrea trouxe, ela nem estava no meu script, né? Mas ela casa com o primeiro tema. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa tanto ou limita nossos filhos de tomarem certas atitudes, de realizarem determinadas tarefas, pensando em poupá-los, em evitar que eles se frustrem com um resultado negativo, não, às vezes não obtendo o resultado esperado. E aí eu trouxe duas historinhas, mas antes de eu contar essas duas historinhas, eu vou concluir com a frase que a Andrea trouxe para iniciar, que vai casar com essas duas historinhas. Eu estou tentando frustrar, evitar que meu filho se frustre por uma necessidade que é dele, ou será que é por um medo, uma angústia que eu carrego? Uma insegurança que você carrega? Será que é uma preocupação visível que essa criança tem?
Ou será que essa preocupação te pertence e ainda você não conseguiu curar? E ela faz muito sentido essa frase justamente por isso. E é uma coisa que é muito expressiva a gente colocar também. Eu só consigo entregar aquilo que eu tenho. Por isso que a frase diz tudo. Como é que eu vou entregar amor? Como é que eu vou entregar segurança? Como é que eu vou entregar uma firmeza? Porque a autoridade, nós como pais, precisamos sim. O autoritarismo é que não. Mas a autoridade, ser firme, impor limites, isso nunca vai deixar de ser necessário. Então, falar de frustração é muito importante, porque nossos filhos precisam experimentar. Faz parte dos sentimentos, das emoções e, inevitavelmente, na vida adulta, eles vão ter frustrações. E imagine você que se você evitar por todo o tempo que ele estiver com você, como que ele vai enfrentar na vida sozinho? Quando ele precisar de viver isso naturalmente, para ele não vai ser natural. Para ele vai ser muito mais doloroso. E aí vem a historinha, a primeira historinha, da banana, né? Eu tenho, porque eu li, até vou deixar também, já está lá na minha bio, destaques, mas para todas as mamães, Nanda Perim, super psicóloga parental, fantástica. E eu trouxe essa história para vocês casarem um pouquinho com isso, do não frustrar ou do frustrar. Tati, já dou uma olhadinha no seu comentário, só deixa eu terminar meu raciocínio. Aí você tá lá na sua tarefa, no dia a dia, no corre-corre, fazendo as coisas, e seu filho, muitas vezes aí 4, 5, 6 anos, começa a solicitar uma tarefa simples, e por isso que eu trouxe a banana como exemplo, para que você realize para ele. Mamãe, descasca essa banana. Mamãe, descasca essa banana. E aí você tá tão no automático, você tá tão focada no que você tem para fazer, muitas vezes, ou você tem duas reações. Ou você briga com essa criança, né? Ou você descasca essa banana para se ver livre dela. Ah, tá bom, daqui a mamãe descasca. Vaza, some daqui, come essa banana e fica na sua, né? No modo grosso falando. Mas realmente às vezes acontece. E aí eu te convido, né? A autora também convida a fazer a seguinte reflexão. De fato, meu filho já tem habilidade, autonomia para descascar essa banana. Por quê? Ele está vindo até mim pedir para descascar. E aí a gente podia abranger um tema muito maior, que a gente vai deixar para outra oportunidade, né? Que é a linguagem de comunicar. Ele está dizendo para você, ela, ele, que o tanque de amor dele está vazio. E ele só queria que você olhasse para ele. E ele só queria dizer, mãe, eu tô aqui. Descasca essa banana para mim. Então eu te convido, se isso acontecer, seja com a banana, com um copo d'água, com uma tarefa supérflua que você sabe que ele já tem a habilidade de fazer, senta, faça com ele. Reforce para ele, filho, mas você já sabe descascar essa banana. O que você realmente precisa? Você quer um chamego da mamãe? Você quer um abraço? Legal, depois quando a mamãe terminar aqui, a gente senta, a gente brinca, a gente conversa. Não deixe esse espaço vazio, porque sabe o que pode acontecer? Nessa tarefa supérflua, nessa habilidade que ele já possui, ele pode desacreditar nele mesmo. Você no automático fazendo, ele vai desacreditar, não precisa fazer. Tem quem faça. Nem ele vai saber se ele já sabe realizar ou não. Então é um exemplo bobo, mas que te convida a essa reflexão. Tá? Então, esse ponto da frustração é muito importante a gente refletir sobre isso. E outro fator que também eu quero trazer, eu falei das duas historinhas, né? É o fato de você, muitas vezes, outra frase, ela é até bastante polêmica, não bata sempre palmas para os seus filhos, para tudo que eles fizerem. Porque você tem que fazer outra reflexão. Meu filho está vivendo algo que é importante para ele, ou ele está fazendo algo que é importante para mim? E eu, por compensação, e eu, porque não recebi isso, eu, porque sempre quis isso e não tive, estou querendo que ele goste, que ele faça.
Estou querendo parabenizar ele para instigar ele a querer algo que para ele talvez não faça nem sentido, que para ele não é uma coisa que ele precise. Então, avaliar, porque é uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, para quem já me conhece, é isso. O primeiro passo de a gente ser melhor como pai, como mãe, é a gente estar bem. É eu conhecer os meus gatilhos. Isso que faz com que, às vezes, a gente cause frustração nos nossos filhos. Porque a gente, às vezes, quer evitar tanto, mas a gente frustra inconscientemente, né? E outra coisa que eu gosto de falar também, geralmente falo nos inícios das minhas lives, a gente não está aqui desenvolvendo esse projeto para procurar culpados, para culpar os nossos pais. Porque, com certeza, eles entregaram o melhor que eles receberam. Então, nós, hoje em dia, temos acesso a muita coisa. Nós podemos ser melhor. E o conhecimento nos traz muitas coisas grandiosas, muita coisa fantástica, para que a gente possa vivenciar tudo isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante aqui da frustração, senão a gente já pode passar para outro tema. Tati, deixa eu ver aqui. Meu menino fica muito irritado quando a gente diz não. Sim, uma coisa que eu já vou ficar, ó, um brinde aí para vocês. Eliminem o não, pelo menos até os 6 anos de idade. Pelo menos até os 6 anos de idade, tá? Isso aí o Dr. Dijon também vai abranger muito mais, eu tenho certeza, na semana que vem, falando do cérebro. Eu vou dar uma pincelada em algumas coisas importantes do cérebro, como ele funciona um pouquinho. Mas aí nós temos um mestre, né, que vai falar de cérebro. O não é a mesma coisa do esquecer e do lembrar. Ele registra como rejeição. Então, substitua sempre, tá, Tati? Evita, busque outras situações, substitua, tira o foco da tua criança. 4 aninhos, tá amadurecendo, tá visibilizando ainda que ele é um serzinho individual e que ele não precisa dividir, partilhar. Então, ele acredita que ele pode tudo. Tudo é dele. Então, precisa sim acompanhar, nomear emoções. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas principalmente substitua essa palavra. Deixa o não de lado. Por exemplo, ele quer comer um doce. Você não quer que ele come um doce neste momento. Então, em vez de você falar assim, não pode comer doce agora. Filho, que tal? A gente come uma maçã agora, uma fruta, ou a gente joga uma bola agora. Mais tarde a gente pode fazer isso. Legal? Gostou da dica? Então anota aí e experimenta. Substitui o não, ou tirando o foco, ou por outras palavrinhas. Então eu vou conferir aqui, Andréia. Qualquer coisa você já faz seus comentários. Tem algo mais importante que eu esqueci aqui da frustração. Mas eu acredito que os 2 tópicos importantes aqui o final. Quer fazer algum comentário? Senão eu tenho um pedacinho aqui que eu acho muito importante. Pode te dar um passo para o meu comentário. Pode terminar. Então, tá bom. E aí, né, como a gente falou, a gente tira, né, às vezes eles de fazerem essas tarefas, vai diminuindo. Obrigada, Tati. É isso aí, experimenta. A gente vai diminuindo a responsabilidade deles e eles também vão se sentindo cada vez menos pertencentes. Então, é importante, quando a gente pensar, poxa, que algo possa frustrar ele, eu coloco sempre uma coisa muito importante que, aliás, é o fundamento do meu método, que se chama Amar e Conectar. Quem ainda não visitou lá, mas a Andréia trabalhou aí na live, inclusivemente por isso, né? Amar e Conectar. Depois eu conto um pouquinho, ou com todo o contexto aqui, você já vai compreender o porquê que eu escolhi esse nome, que a gente precisa ser base. Ao invés de nos preocuparmos o que ele pode acontecer, o que ele vai enfrentar, o que ele vai passar, o que pode frustrar ele, que a gente se preocupe, que a gente seja presente. Que você esteja com ele nesse momento de frustração. Que você nomeie sentimentos, e a gente vai falar também um pouquinho, quando a gente entrar no segundo tópico, que vai ser o cérebro, que você nomeie esse sentimento, isso que está acontecendo. Que você conte histórias, que você faça ele contar a historinha dele, do jeitinho dele, mas que você valide. Porque isso vai engrandecer a relação de vocês e isso vai estar preparando ele a alcançar a maturidade. E essa maturidade é muito tempo para frente, mas você vai estar presente, você vai ser o apoio e principalmente a base, que ele vai saber que o dia que ele precisar,
opa, lá eu tenho a minha base, lá eu tenho confiança, meu porto seguro. Então, de frustração, eu acho que o mais importante, assim, pincelando, que nem a Andrea disse, né? Cuidando do nosso tempo, porque se eu começar a falar, eu estou cada vez mais apaixonada pelo estudar, teria muito exemplo para trazer, teria muita coisa ainda para construir. Mas a gente separou assim um pouquinho de cada para aguçar, para despertar você mesmo a alcançar e buscar ir cada vez mais, porque vale muito a pena. E ficar curioso também pela palestra, né? Porque eu Isso pretendo aí. um dia trazer você para cá para uma palestra, com certeza, né? Depois que essa pandemia aí deu uma aliviada, né? Melhorar, né? Apesar de que já liberaram, né? Então dá para a gente pensar nisso num futuro bem próximo, né? Isso aí, Fran. Acolher primeiro é um assunto também que vai entrar agora um pouquinho Isso, mais profundo no cérebro. isso. A gente sempre fala aqui em casa, às vezes a gente precisa ser duro, né? Tem o que vai ser um pouquinho mais duro e vai ter aquele que vai passar o mel, né? Porque nem sempre só de dureza a criança vai aguentar e só de mel também não vai adiantar. Não adianta. Infelizmente, tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter a firmeza na hora de tomar uma decisão, mas depois vem ali o mel, o É mel, o firme e mel. gentil que a gente chama. Isso, o mel, né? É difícil, gente? Com certeza. Mais difícil ainda, e isso eu não vou entrar no mérito agora, porque a gente vai entrar no mérito das crianças especiais em outra ocasião, né? Das crianças que têm uma dificuldade a mais de entender esse não, mas essa negativa ou essa troca com um transtorno opositor, porque tem, né? Tem o transtorno opositor, infelizmente. Eu tenho um filho que tem transtorno opositor, então é muito difícil essa troca. É muito difícil, mas existem mecanismos que a gente consegue também, né? Mas não é o foco agora, o foco é amar e conectar, né? Mas nunca que esses filhos não sejam amados. Eu acho assim que eles vieram assim para nos ensinar muito. Eu digo sempre, sempre, sempre. Cada dia eu aprendo mais. Às vezes levo, mas, né? Porque eles mesmos acabam ensinando a gente, né? E é assim que acontece realmente, tá? Eu queria, Patrícia, que você falasse, porque daí você me mandou um roteiro e eu comecei a ler o teu e-book e vi que você fala bastante da questão do cérebro da criança, né? O cérebro de uma criança. Então, o que você tem para falar para nós desse cérebro? Além do que o John pode ajudar na semana que vem, mas eu sei que você tem muita coisa aí para falar na questão dessa conexão. Exatamente. E já entra um pouquinho aí, emenda com o que você falou, né? Por quê? Porque como eu falei ali no início, o que me fez buscar desenvolver, né, saber muito mais, e principalmente do cérebro, foi poder contribuir com o meu filho. Como eu falei no início, para quem chegou já desde o início, Lilian, boa noite. Lilian é uma amiga linda, consultora materna também. Então, quem quiser, vai lá, visita o Seja Instagram dela, bem-vinda. né? De mamãe, apoiando aí todas as mães numa outra fase difícil, né? Que é o início do puerpério. Então, vai lá e visita que vale super a pena. Obrigada, Lívia. E aí, quando eu fui buscar tudo isso, e como a debilidade do Vicente, né, é o cérebro, né? Ele perdeu parte do cérebro, e agora eu vou explicar um pouquinho, vocês vão entender, nossa, né? E até foi uma coisa maravilhosa em um café aí com o André e com o doutor, quando ele olha a ressonância de Vicente, ele fala, não, isso aqui não é a ressonância do Vicente. Então, isso para nós é mágico e é mais uma vez a certeza, né, do quanto Deus é maravilhoso. Milagre, né? Quanto Deus faz milagres, né? Que milagre sim existe. E buscando esse conhecimento, eu descobri coisas fantásticas e métodos diferentes de lidar com o Vicente. Como a Andrea falou, é muito mais difícil. Se para uma criança típica, né, a gente gosta muito desse termo, é difícil explicar o não, é difícil conduzir esse ensinamento. Para uma criança que tem esse déficit, essa dificuldade, isso tudo é muito mais complexo, é muito mais desafiador. Então, meu primeiro passo foi esse. Eu vou aprender para mim poder ajudar meu filho. Mas aí até entender que não, que Deus queria mais. Não, você precisa levar isso para as outras pessoas. Não é só para isso. E aí eu fui estudando muito mais, e é delicioso. Vamos falar de cérebro, então, um pouquinho. Aí a gente fala o seguinte, né?
Os pais, automaticamente, ao se tornarem pai, eles já ficam meio sabidos, né? Ficam aí muito esclarecidos do corpo da criança. Tanto que a gente já sabe, 37,8, opa, sinal de alerta, vai dar uma febrezinha. Se precisar fazer um curativo, vou lá, mamãe super sabe tudo. Aí vai no grupo de mães, essa pomada é boa, aquela lá também. Vai se virando, vai aprendendo no dia a dia e na prática, sabe muito. Mas o que muitos pais não sabem, mesmo mais esclarecidos que sejam, é como o cérebro funciona. Né? Como eu falei, eu também não sabia, mas despertou em mim esse desejo. E aí a gente vai lá e descobre que o cérebro são duas partes, direita e esquerda. A esquerda é o nosso lógico, aquilo que vai amadurecer, o organizar, o aprender, o saber o que é linguístico, logístico, toda aquela coisa que a gente tem de centralidade, de organizar, aprendizado mesmo. O direito é o nosso emocional, se conecta muito mais com imagens, postura pessoal, tom de voz, aquele olhar, tudo aquilo que nos impressiona é o nosso cérebro direito agindo muito mais que o esquerdo. E aí a gente vai falar um pouquinho também dos neurônios espelhos, que papai e mamãe pesa muito nessa função dos neurônios espelhos. Ou seja, né, eu já trouxe aí em várias lives, eu quero trazer agora. São mais de 100 mil conexões de neurônio com mais de 10 mil neurônios. E toda vez que agora vem a boa notícia, olha que maravilha. Toda vez que esses neurônios estão fazendo essa conexão, como eles fazem o tempo todo, essa máquina maravilhosa chamada cérebro é reprogramável. Ou seja, a boa notícia, nós não precisamos passar a vida inteira carregando ou levando aquelas experiências, os estímulos que nós recebemos que não foram positivos, que foram negativos, que foram traumas, que foram dores. Então, tudo tem solução. E por isso, mais do que isso, é fundamental a gente nunca parar de querer fazer o melhor pelos nossos filhos, de entregar o melhor, sabendo que é possível, porque a gente é humano, como a Andrea falou, a gente perde sim a paciência, não existe passe de mágica, não existe fórmula, receitinha pronta, todo dia é um dia diferente, é um dia que você não vai estar bem, que você vai magoar seu filho sem querer, e que isso depois dói mais em você do que nele. E olha que importante saber disso, a gente pode reprogramar. A gente pode voltar lá e corrigir, fazer diferente. E aí eu sempre coloco também, né, falando um pouquinho dos neurônios espelho, a importância de você pai e mãe. A importância dessa construção de tudo que você está entregando, falando. A criança, como ela tem esse desenvolvimento do cérebro, o esquerdo demora muito mais, então por média de 1 a 4 anos de idade, a criança é sim mais visual. Você tem percepção e pode prestar atenção amanhã no seu filho. Tudo que você faz, ele aprende muito mais rápido do que como você fala. E eu, especialmente, né, percebi muito isso, porque o Vicente é direito, né? O Vicente, ele é todo emoção, ele é todo visual. Então, se eu quero que ele aprenda algo diferente, ele aprende muito mais rápido imitando, vendo o que eu faço. Então, esse foi um ponto, assim, muito positivo que eu aprendi e uma forma, né, de poder auxiliar muito mais o Vicente. E daí, falando também, né, das lembranças, as emoções. Outra coisa que eu sempre falo nas minhas lives e adoro bater, porque é isso que a gente vai construir. Tem um treinamento lá, deixa o convite, vai lá, visita meu canal no YouTube, que eu falo muito disso. Hoje eu só vou dar uma pinceladinha para a gente não tomar muito tempo. Mas das lembranças, essas lembranças, tudo que teu filho viveu no dia de hoje, que a sua filha viveu no dia de hoje, na hora de dormir, né, que a gente chama de memória de longo prazo, o cérebro vai fazer essa separação. Então, veja, tudo que você está entregando, imagine, você é estressada no teu dia que não foi legal, cansada, e aí próximo na hora de dormir, você briga com essa criança,
você xinga, você fala alguma coisa que você não queria falar, um nome feio, comparando muitas vezes essa criança com outra, com o irmão, com o primo, ele vai dormir com aquele pensamento. E quando o cérebro faz essa separação, o que que ele escolhe? A informação mais forte, daquilo da sua emoção que tu viveu, que foi mais forte, ou da mais recente. Então, se essa criança for dormir com tristeza, com briguei com a minha mãe, ou com algo que ela queria muito, e aí não conseguiu, e a minha mãe brigou, ela vai levar isso para a memória de longo prazo. E aí, né, é um outro capítulo que eu vou explicar no passo a passo em outro momento, do que gera no momento de tomar decisões lá na vida adulta, lá no presente. Porque o cérebro, e outra coisa importante, o Dijon, tenho certeza, vai falar muito bem semana que vem, ele só conhece o que já viveu. Ele não discerne o que é verdade e o que eu conto de fantasia. Ele vai acreditar em experiências vivenciadas. Ele reconhece aquilo que ele já experimentou. Então, veja a importância de tudo que você está entregando para o seu filho, de exemplos visuais ou de experiências, de informações. Nós somos, de fato, a primeira mala. Eles estão enchendo a mala para a vida toda. Aonde? Na sua casa. Naquilo que você transborda para ele. Naquilo que você transfere para ele. E é fantástico porque você tem de 1 a 13 anos para corrigir, para recontar histórias, para fazer com que ele conheça os sentimentos e para lidar com essas emoções. Deixa eu ver se eu esqueci algum tópico, André, quer fazer algum comentário enquanto eu dou uma olhadinha aqui? É que nós temos o costume, pais, né, de dizer que o irmão mais velho tem que ser o exemplo do mais novo, né? Muitas vezes a gente acaba pecando nesse comentário, né? Porque talvez a gente não deu exemplo lá atrás. Como que a gente quer exigir, como que nós queremos exigir do mais velho, se ele não teve essa primeira dos 6 aos do 0, enfim, né, ali da parte da aprendizagem dele até os 12 anos, se ele não teve esse exemplo. Então, se ele já passou dos 12 anos, então ele já não é mais exemplo. Ele não pode mais ser o exemplo. Agora, se ele teve uma conexão, se ele teve um exemplo, se ele se frustrou quando tinha que se frustrar, se ele participou, se teve a educação que ele tinha que ter até essa idade, sim, ele pode ser um exemplo. Mas não um exemplo cobrado por nós pais, mas ele mesmo vai se imbuir, né, deste exemplo, né? Ele mesmo vai ser o exemplo porque ele já foi criado assim. Agora, o pecado que nós cometemos enquanto nós pais é de querer proteger demais em algumas situações e negligenciar em outras, né? Infelizmente, nós temos que ser, como você falou, encher a mala nessa primeira infância aí, né? Até os 12 anos. Porque depois disso, pelo que eu entendi, que você está explicando, isso é um entendimento meu aqui, eu não sabia disso. Para mim é um aprendizado, né? Que bom. Tudo é um aprendizado. Então, assim, eu entendo que eu não posso mais cobrar do meu filho mais velho muitas coisas das quais eu não passei para ele. Assim como muitas outras mães também. Não que ele não pode, não que eu não vá cobrar mais nada dele. Não é isso também, né? Deixar lá, faça o que quer. Porque eu não te dei exemplo. Não. Como eu falei, na vida é tudo é um aprendizado, né? A evolução, ela está aí para quê? Para nos ensinar. A cada dia nós evoluímos, a cada dia vem pesquisas diferentes, a cada dia, né? Eu não sou neurologista, eu não entendo. Até quero perguntar para você também, como trabalhar esses lados do cérebro. E por quê, né? Estava lendo aqui, faltou eu colocar um pouquinho. E antes de falar da importância de conhecer e o que, que muda para você como pai, como mãe, né? Que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e daí eu conhecer o cérebro vai mudar o quê? Quero falar um pouquinho, que a gente tocou ali nos neurônios de espelho, mas para você experimentar, e até nesse exemplo que eu vou dar, você já vai talvez ter alguns starts de coisas que aconteceram. O neurônio espelho, ele é aquela que é acionado quando você vê alguém bebendo água, ó, eu vou beber água. Já me deu sede.
Eu ia pedir né? pro João trazer um copo Já dá d'água. vontade de beber água. Quando você vê alguém tomando um picolé, que vontade de dar um picolé. Neurônio espelho, tá ativando. A criança tem isso muito ativo, muito ativo. Por isso que a gente sempre fala. E aí, muitas vezes as mães falam, né? Filho, por que que você grita? Por que que você bate nos outros? Em algum momento alguém deu exemplo. Em algum momento ele registrou isso como certo, como maneira de defesa. Mas nunca. Uma coisa que eu gosto, que eu trago muito nas minhas lives, tá? A criança, ela é pura essência divina. Nós somos essência humana hoje, né? A gente carrega a nossa essência divina, mas nós temos o nosso nível de essência humana, que é uma parte fantástica da minha palestra, um passo a passo para você se entender como pessoa. E é outro momento. Mas, visto dessa informação, que você tenha essa percepção. Se a sua criança grita, se a sua criança bate, se a sua tem comportamento que, poxa, me desagrada, pare para olhar as pessoas que cercam essa criança. Se você não grita, alguém está gritando. Se você não bate, opa, alguém deu exemplo. Eu sei por mim, porque quando eu busquei esse conhecimento, eu perdia muita paciência. E eu explodia de gritar, de eu não aguento mais, né? Bem aquele rios que tem aí, que as mães às vezes fazem, eu não aguento mais. E graças a Deus, eu tive esse start de buscar conhecimento, de saber que hoje eu posso corrigir. E uma das técnicas que mais faz sucesso, que eu mais ensino é essa: corrigir antes de dormir, com amor. Saber que essa criança está indo com informações positivas para essas informações que vão para a memória de longo prazo. Então, é responsabilidade, sim, nossa. E a partir daí já entra a resposta do que a Andrea trouxe, que a gente vai entrando aí no penúltimo tema, que eu quero falar um pouquinho das memórias. É aí que entra esta preocupação, essa responsabilidade. Quando eu entendo o cérebro, como eu funciono, como meu filho funciona, porque aí não é um contexto infantil, é nosso também, a gente tem muito mais percepção, a gente passa a querer observar muito mais para saber, opa, isso aqui eu posso melhorar. Porque hoje eu sei que ele não funciona assim, porque hoje eu sei que com 5, 6, 7 anos ele não tem a formação madura do cérebro. O lógico do cérebro está em formação. E aí, doutor John, na semana que vem, pode confirmar, né? Eu acho que está pela live aí, faz sim, faz não, porque a cabeça demora muito para essa maturidade estar completa, né? Doutor Dijon, lá por 20, 21 anos. Mas a primeira infância, as informações mais importantes, a construção desse perfil, desse caráter, é em média por 13 anos. Então, seja, olha quanto tempo você pai, você mãe, você educador, está dando essas primeiras informações. Está transferindo para a criança riqueza ou pobreza. Porque a gente sempre tem esses dois potinhos, né? O que eu quero para a minha vida adulta? E a riqueza, quando a gente fala aqui, não é bens, não é dinheiro, não. É aquela frasezinha bíblica: eu vos dou vida e vida em abundância. Ter uma vida de abundância, ter uma vida leve, é ser feliz e ser pleno. Eu duvido que tenha alguém aqui que vai dizer, eu não quero isso para o meu filho. Eu não sou feliz, eu não quero isso para ele. Não, porque mesmo inconscientemente, mesmo hoje você tendo ações não tão assertivas, eu tenho certeza que é o maior presente que você tem na vida e que você poderia dar, eu sei, porque eu já passei por essa experiência, você dá a vida por eles. Então veja o quanto é possível a gente ser melhor. O quanto é importante saber mais para poder ajudar mais, para fazer da forma mais correta, para contribuir com o que eles vão ser na vida adulta. E aí, para não me externar muito, eu vou falar das memórias. A gente tem dois tipos de memórias, né? Que legal, a gente aí até de fora do Brasil, é isso? Isso. Que lindo! Essa é uma seguidora que tem que estar
aí nos elogiando, sempre tá aí nos agraciando. Que chique, que linda! Deus abençoe sua vida. E essas memórias, né, que a gente diferencia, que a gente pode usar como curativo para as ações que nós não fomos tão assertivos. Ou seja, completando o contexto que o cérebro vai separar para a memória de longo prazo, a gente tem as memórias que a gente chama de implícitas, né? Que são aquelas coisas que a gente já faz no automático. E eu trouxe um exemplo para ficar bem mais compreensível e para ficar rápido, para não ficar abordando aqui muita técnica, né? Que o legal é ser prático. Você fazer a troca de fralda, como a grande maioria que deve ser mães, educadores, pais. O meu marido troca fraldas até hoje, então, né, não vamos só agraciar as mães, mas a troca da fralda. A primeira vez que você foi fazer essa troca, você teve um momento de aprendizado. Você pensou, poxa, eu preciso abrir a fralda, os adesivos, dobrar, deitar a criança, colocar abaixo da criança, fechar um lado, fechar outro lado. Ok, aprendeu. A terceira, a quarta, a 10ª, a 20ª vez que você está fazendo a fralda, você nem olha o que você está fazendo. Deita a criança, bota a fralda, tchau, tá pronto, tô indo embora. Ah, Oi, Sil. Mais maravilhosa. A Sil é de Jaraguá. obrigada, Sil. Fica à Nós vontade somos para me amigas, chamar. ó. É, Vamos. Aham. fica à vontade para me chamar para saber muito mais aí no meu direct, no meu canal do YouTube. Beijo, gratidão. E aí, quando a gente tá com essa memória de fazer no automático, eu trouxe o exemplo da fralda, que é muito fácil. Essa memória é a memória que a gente chama de implícita, que você já sabe que você não vai parar para fazer, você faz no automático todo dia. Mas a memória explícita, então, é essa que você busca. É essa que, por exemplo, se alguém te perguntar, Andréia, como que eu troco uma fralda? Aí você vai parar, vai pensar e vai fazer esse resgate de como foi a primeira vez que você trocou a fralda. Você vai lembrar para poder explicar. Poxa, você deita a criança, coloca a fralda aberta embaixo, aí tem um adesivinho de cada lado, você coloca ela assim, fecha um lado, fecha o outro, e você vai rememorar, você vai recordar como se fosse ontem nesse momento. Essa nós chamamos de memória explícita, mas ela nos auxilia em um outro fator muito importante, a curar memórias implícitas, que são essas que você faz no automático, mas que podem ser aquelas o quê? Aquele momento que a tua mãe te magoou, aquele momento que alguém te feriu e que a criança pode carregar com uma lembrança dolorosa. Vou trazer uma história curtinha para também exemplificar e ficar muito claro e ser uma explicação rápida. Vou colocar aqui 2 nomes de 2 crianças para exemplificar. Carlos e o Pedro. Anualmente eles participavam de uma corrida de carrinhos. Só que, para competir, eles montavam esses carrinhos. Eles mesmos arrumavam esses carrinhos. E numa dessas preparação para essa competição, Carlos feriu o Pedro sem querer. Com uma ferramenta, cortou, machucou a mão de Carlos. E aí, beleza, graças a Deus ficou tudo bem. Pedro só precisou ir para o hospital, fazer um curativo, tudo mais, passou, acabou a competição. Passou-se 1 ano, passou 2 anos e Carlos nunca mais quis competir. Não quis. Todas as vezes que ele entrava com o pai na garagem, onde eles guardavam aqueles carrinhos, ele olhava, se afastava, não queria mais ajudar o pai a consertar o carrinho, não queria mais falar da competição. E aí, um certo dia, o pai dele chega para ele e pergunta: Carlos, vem cá, conta para o papai, você não quer mais competir? Você não quer mais arrumar o carrinho? Não, papai. Vamos sentar aqui, vamos conversar. O que você acha? Aquele episódio do Pedro? O que você lembra daquilo? E aí o menino começa a relatar. Pois é, papai, eu machuquei o Pedro. Mas, filho,
Você lembra como aconteceu? E aí ele vai relatando. Ah, a gente estava fazendo isso, aí eu feri ele. Pois é, Pedro, Carlos, você feriu o Pedro. Mas como o Pedro ficou? Pedro ficou bem, não ficou? Ficou, papai. E tá tudo bem, não tá? Tá, papai. Então, olha só, não é legal que você possa voltar a brincar, que você possa. Coisas ruins acontecem, mas passou. Veja o lado bom. Ele está bem. O que que esse pai fez? Pegou essa memória implícita, uma memória de dor que gerou um trauma, uma coisa que o impediu de fazer algo que ele gostava, e contou uma história que cura. Mostrou o lado positivo. Então, assim, dessa história, a gente pode buscar muitas outras, né? Medo de escuro que a sua criança tem, você precisa resgatar. Por isso que a importância, a gente fala muito aqui, de libertar essa criança para contar a história, para contar o que ela está sentindo, nomear emoções, nomear sentimentos. Pergunte, filho, como foi seu dia? E aí tem uma live que eu falo muito em dicas especiais, uma a uma, para você gerar essa conexão. Mas já que a gente está falando de memória, vou aproveitar e vou dar uma pincelada aqui nessa parte. Um momento, até foi um cais que a gente fez, né, Andréia? Isso. Falando do tempo, né? Quando se fala em tempo, pense em qualidade, não quantidade, porque muitas mães às vezes questionam, poxa, mas eu preciso trabalhar. Eu fico 8 horas fora. Como que eu vou dar tempo de qualidade para meu filho? Os 15 minutos, talvez, que você está no trânsito com ele, você está enchendo esse tanque de amor. Com Os certeza. 10, 20 minutos que eu falo na minha dica, 15 minutos antes de dormir, que é uma técnica, você enche demais esse tanque do amor. As pequenas oportunidades que você cria, mas com a preocupação de ser intencional, e aí o meu lema, né, que eu sempre falo embaixo também, construir o perfeito amor, é esse. A diferença é essa. Você compreender que amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido, eu entrego, eu tenho que ser intencional. E aí eu abranjo, né? Muito um leque muito maior. Não é para os seus filhos apenas, é para o seu esposo, para a sua esposa. A gente precisa ter essa certeza. Faça amanhã uma experiência. Filho, você está se sentindo amado pela mamãe? O que a mamãe fez hoje que você mais se sentiu amado? E aí muitas mães arregalam o olho para mim e falam assim, meu Deus, mas ele falou que não se sentiu amado. Eu vou me sentir um lixo, né? Claro que não. É a oportunidade de você resgatar. É a oportunidade de você fazer com que ele diga para você. Aí você engata com uma pergunta poderosa. Então, filho, o que a mamãe pode fazer amanhã que você vai se sentir amado? Só que aí eu deixo um recado muito importante. Uma vez prometido, uma vez agendado qualquer coisa com sua criança, não desprometa, não desfaça, não deixe ele esperando. Então, sempre prometa o que você pode realizar. Porque Sempre a prometa que frustração está. pode ser muito pior, né? Exatamente. A decepção só vai aumentar. O desamor, não que ele não te ame, não é isso. Ele nos ama. Eles sempre vão nos amar. Mas eles precisam sentir esse amor, esse elo, essa conexão. É isso que vai nos tornar fortes, seguros e saudáveis emocionalmente na vida adulta. Vou dar uma pincelada aqui para ver se eu esclareci bastante para vocês isso daí, mas eu acredito que sim. A Andrea pode fazer um comentário e a gente ir para o nosso último tema. Nem viu. Mas com um coraçãozinho. Obrigada, Roca. Muitos coraçãozinhos. Aham. Quando tiver bastante coraçãozinho. Eu vou pegar meu papel, acabou de cair. Tem alguém que tá rindo de mim porque eu tô em posição de índio. E ele fala que Eu eu não tava paro com a aqui minha também. coluna porque eu fico assim, é que eu tô em posição de índio. Ele disse assim, eu tô rindo de alguém aqui. Mas enfim, é de mim, com Eu certeza. também me mexo para lá e para cá, porque é difícil ficar paradinho. Depois de uma certa idade, o negócio já não é mais a mesma coisa. Né? Eu já Exatamente. vou dizer, já não é mais... E eu adoro ficar nessa posição aí, não adianta, é de posição de índio. Mas assim, não fugindo do assunto agora, é...
Eu vejo assim que eu, como mãe, pequei muito já, né? Pecamos. Não, é tipo assim, a gente não nasce com manual de instrução, né? Como você disse, os nossos pais, eles fazem o melhor pra gente do que eles tiveram Receber. na educação deles. Já foram aperfeiçoando na nossa, né? Vamos pensar assim. Lá do nosso tataravô já veio né? Foram Com aperfeiçoando, certeza. né? Até nós estarmos aqui hoje, que hoje tem muitos estudos, muitas coisas, muitas aulas, muitas palestras, muitas pessoas como você que podem auxiliar várias mães, né? E eu vou deixar aqui mais uma vez uma dica para vocês: sigam né? A Patrícia, porque ela tem live semanal, não é live Vou colocar esporádica, não, é mais. live semanal, né? Então, assim, sempre com assuntos que abordam e nos ajudam muito, muito mesmo. Então, se você tem algum problema, se você tem alguém para ajudar, aí você fala, eu não tenho problema na minha casa. Impossível. Impossível você dizer que não tem problema na sua casa. Porque o único perfeito que existe é Deus e ninguém mais. E nós somos aprendizes diariamente da paciência, da resiliência, de tudo isso, né? E começa onde? Na nossa família. Nosso primeiro ministério se chama família, né? Primeiramente é Deus, o segundo, mas aqui na Terra, o nosso primeiro ministério é família. E a família são o quê? São os nossos filhos. Mas eu não tenho filho. Eu não quero ter filho, mas você tem sobrinho, você tem primo, você tem colegas que têm filho que você pode auxiliar. Então, assim, conhecimento nunca é demais, principalmente quando se trata de crianças, né? Eu sempre falo, conhecimento, eu peco, mas tem algumas coisas que eu escutei aqui que eu mesma já vou, né, tentar fazer diferente. Acredito que muitas mães que estão aqui, tem muitas que não estão comentando, mas nós estamos aí numa média de 670, 660 pessoas, que às vezes não tem nem o que comentar, né? Por quê? Porque elas estão interessadíssimas em saber o que você tem para passar, né? Eu tenho as minhas experiências, você tem a tua, a outra pessoa tem a outra, e nada melhor do que a gente juntar tudo isso, né? Mas é sempre bom a gente estar aperfeiçoando cada vez mais o nosso conhecimento, né? É um conhecimento limitado, eu chamo isso de conhecimento limitado, aquelas pessoas que não querem realmente aprender. Eu não tenho filho, por que que eu vou me preocupar, né? Mas tenho parente, tem alguém que você pode auxiliar, enfim, eu sempre falo, essa palestra ela não é só para mães e pais, ela é para todo mundo. É até para nós entender o porquê que nós somos assim às vezes, né? Não é, É, Patrícia, porque às vezes eu fico me perguntando, mas por que que eu sou assim? Sabe? quando Será que lá, até os meus 12 anos, alguma coisa não aconteceu comigo diferente que poderia ter? Não estou culpando minha mãe de jeito nenhum, ela está aqui assistindo a live, uma benção. Ela tá Mas assistindo a é, live, ela já passou aqui, já disse oi. É uma bênção de uma mãe assim, preocupadíssima. Mas uma mãe que trabalhou muito, entende? Trabalhou demais. E eu tive, assim, minhas avós como referência. E as minhas avós, imagina como que elas foram criadas, né? Então, assim, são várias coisas. Mas então, tudo que a gente puder consertar, ainda dá tempo. é, Mesmo depois dos 12, eu acho assim que ainda dá tempo, tudo tem o com seu tempo. certeza. Eu Dá volto a tempo. colocar ali, né? Nosso cérebro reprogramável. Reprogramar o cérebro, né? Então dá tempo de. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Às vezes tem mães, a gente vê que nós mesmos falamos assim, né? Esse é o mal da gente estudar, às vezes, né? Que a gente sabe que a criança tem um déficit, tem um. Aí vai ser o tema do John na semana que vem. Mas você não pode chegar lá e falar para aquela mãe: teu filho, né, você poderia fazer assim, 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 porque talvez ele esteja com isso, né? Mas se as pessoas se interessarem mais por esse assunto, que eu sempre digo, vão, vejam, assistam, curtam, talvez isso vá ajudar.
Eu tenho certeza que para mim está sendo ótimo aqui. Que Mas bom. eu tenho mais uma pergunta aqui, tá? E ó, né? E é uma pergunta bem complicada, porque muitas pessoas não conseguem fazer isso. Inclusive, eu demorei muito tempo para agora, assim, as férias, a pandemia, isso tirou isso um pouco dos pais. Por quê? Porque os pais estavam em casa, não tinha-se hora para acordar, não tinha hora para dormir, porque estava uma bagunça, né? Todo mundo em casa, recolhido, né? Necessário, mas bagunçou o relógio biológico de muitas crianças, inclusive do meu Francisco. Bagunçou o reloginho biológico dele. A importância da rotina, porque eu falei com o John até a respeito disso. Essa semana é uma semana que nós vamos, só que vai ser complicado, nós vamos estar com os 5 filhos aqui. Que nós vamos, os 5, isso. E na outra semana o Francisco começa uma aula. E ele vai ter que ter eu falo do Francisco porque é o filho que você, né, que mais tem uma dificuldade ainda de entender o cérebrozinho dele. Os outros já têm uma facilidade. Mas também não é difícil. É só você olhar e reconhecer que você vai saber as necessidades do teu filho, né? Que é outro assunto aí que vai ser abordado também em alguma outra ocasião, né? Que com certeza você vai ser convidado. Mas como nós conseguimos manter essa rotina? Colocar na cabeça do filho que 8h30 da noite, eu até falei no começo da live, você vai ver depois, você não tinha entrado ainda ou você viu, que você tinha uma rotina com o teu filho que ele dormia 8h30, por isso você estava, talvez não tinha entrado ainda. Na verdade, a gente começa essa rotina, né, por volta de 8h10, 8h15, né? E essa é a primeira dica que eu vou dar depois. Só que antes, eu vou falar um pouquinho da rotina. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Posso? Não, eu já fiz a pergunta. Como que nós fazemos essa rotina funcionar? Simples. Importância, né? Vamos primeiro despertar em você, pai e mãe, a importância. Por quê? Porque muitos pais, às vezes, no automático, mais uma vez, né, das suas necessidades, do seu corre-corre do dia a dia, acabam dando essa liberdade porque acreditam que facilita. Aí, às vezes, eu já convidei muitas mães a refletirem e fazer essa experiência, e o nosso melhor salário, né, é sempre o feedback. Poxa, que legal, realmente fez toda a diferença. Fez toda a diferença, porque eu vou contar um pouquinho da minha história, por exemplo. O Vicente tem uma rotina muito cheia mesmo. A gente acorda muito cedo, ele vai para babá, ele vai para a escola, quando tem escola, né, que vai começar aí na outra semana, e depois do horário da escola, ou seja, já por volta de 5h30 da tarde, 6 horas, todos os dias ele tem uma terapia. Todos os dias. Ou seja, fono, físio, cavalo, psicóloga, até no sábado ele faz natação. Tudo isso, claro, muita gratidão é resultado, né, do que o Vicente hoje venceu, do que o Vicente consegue fazer. Uma criança que não tinha perspectiva alguma até pela medicina. E aí o que acontece com essa rotina tão puxada? Eu, quando comecei a estudar, e eu vejo por muitas mães o que elas trazem, né? Como eu falei, às vezes as mães acreditam que facilita. Então vão deixando aquela criança ali brincando, na televisão, no videogame. Ah, eu deixo porque eu preciso fazer as minhas coisas. Então, enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, ele está lá. Só que muitas vezes depois sofrem com a irritabilidade dessa criança e não conseguem ser efetivas no que elas precisam fazer. Não conseguem resultados positivos com as tarefas que ela está executando. Ou seja, a criança está pela metade e essa mãe está pela metade. Está esgotada. Vai ficar muito mais irritada ela e vai ficar muito mais irritada essa criança para dormir. Aí é aquele choro descabido, aquela irritabilidade, aquela criança que se joga no chão, que não aguenta mais. E tudo isso é a forma que ela está te dizendo: eu estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso dormir. E por que a importância quando a gente fala de horário de cama, né? Já vou pular, esse ia ser o meu último tópico
mas eu já vou engajar então nesse assunto, porque a gente já estava falando disso. Por quê? Porque o cérebro, a gente tem neurotransmissores. Isso aí também, talvez não sei, mas talvez o Dijon traga no contexto da semana que vem. E esses neurotransmissores são divididos, né? Cada um com a sua função. E a serotonina, que é esse que cuida, que auxilia no ciclo do sono. Mas o mais importante é que a partir de 8h30 da noite até as 21 horas é onde a gente tem a mais alta produção do hormônio do sono, que coincidentemente ou não, André até fez uma postagem, não lembro se foi na terça ou na quarta-feira, falando da melatonina, que é o hormônio responsável pelo Na sono. terça-feira. Foi, eu lembro que foi essa semana. Isso, uhum. Então veja, como que é importante, como tem um fundamento. Não é porque você precisa botar seu filho 8h30. Não, o que eu oriento as mães, se hoje você está com uma rotina puxada, sua criança tem que dormir às 10, começa a mudar um pouquinho, começa um passo a passo, tenta fazer essa técnica dos 15 minutos que eu ensino lá no meu canal, aí no meu feed, eu acho que em alguma live você também vai ver, porque eu acho que era uma live que eu fiz específica só falando dos tópicos da rotina, e eu falo da técnica dos 15 minutos, que é fantástico. E qual é o marco para nós registrarmos aí, como a Andrea falou, tudo que a gente realiza, todo novo hábito, precisa de disciplina. Isso aí, estou fazendo mais um curso de produtividade e gestão de tempo. A gente só vai adquirir com disciplina. Então, seja, para a criança entender que você vai criar este novo hábito, que você vai passar a botar ela a dormir mais cedo, você precisa de um ritual. E esse ritual, a gente pode ensinar você a muitas outras coisas, tá? Seja cama compartilhada, seja medo de escuro, seja outras coisas que você queira mudar nessa criança. Você tem que ter esse princípio. Eu preciso de um ritual para minha criança entender que a gente vai mudar de fase, que a gente vai fazer diferente. Ou seja, um marco, marcar aquele momento. E assim eu fiz com o Vicente. Quando eu passei a compreender tudo isso, nossa, o dormir, que era essa guerra de ele chegar cansado, chorando, não queria tomar banho, não queria comer, só queria se jogar, irritado e chorando, e eu fico nervosa, e eu perco a paciência. Tudo isso antes eu estava buscando esse conhecimento, só piorava a situação. Só piorava. Tornava o clima pesado e muito mais difícil. Quando eu comecei a implantar essa rotina, esse ritual, uma sequência que ele já sabe, opa, tá chegando a hora de dormir, ele pede para ir para a cama. Ele pede, sabe? As coisas começam a fazer muito sentido para a criança. E eu tenho certeza que a sua criança também tem uma rotina puxada, também precisa dormir cedo, por mais esse motivo, inclusive, de produzir o hormônio. E esse hormônio ajuda tanto no desenvolvimento cognitivo quanto corporal dessa criança. Faz parte, é a nossa máquina. Né? Então, que faça mais sentido. Tem um problema muito sério aqui. O Dinho não crescia, não crescia, não crescia. Isso com 12, 11, 12 anos, até para dar um exemplo também. E o John disse, a partir do momento que você dormir o suficiente, que você precisa dormir, você vai crescer. Foi o momento que ele entendeu a rotina, né? E foi o momento que ele realmente agora tá do tamanho do John. E tinha tudo para ser um nanico. Porque ele tava ficando nanico, né? Eles precisam de hormônio, e o hormônio do crescimento, né? É uma noite para muita coisa, na verdade, né? É um complexo, né? Ali, porque esse o sono... é um exemplo, né? Um exemplo. É uma coisa, assim, fantástica. Então, olha o quanto você está entregando para o seu filho. E, claro, para você. Porque hoje, como que eu iria estudar? Qual o tempo que eu teria se eu trabalho 8 horas do meu dia, né? Numa empresa, qual o tempo que eu teria para estudar? Então, as minhas amigas até falavam assim, meu Deus, como que você consegue? Com a correria do Vicente, com o seu trabalho, não sei o que, você estuda. Sim, todos nós, é uma coisa fantástica também que eu gosto agora de frisar, né? Todos nós, se existe uma coisa que é igual para todo mundo,
são as 23 horas e 59 minutos. A diferença está no como você está gerindo o seu tempo, no que você está aproveitando. Né? Porque a gente sabe, a rede social é tentadora, é legal, graças a Deus tem muito conteúdo rico hoje na nossa rede social. Mas e aí? Será que você não está alcançando? Exatamente. Ou será que você está aí jogando muito do seu tempo, não é fora, mas em coisas talvez que não é a sua prioridade? Então isso para mim foi fundamental, gerir o meu tempo. E a partir do momento que o Vicente passou a ter essa rotina, que ficou mais leve, eu tenho em média das 21 horas da noite até as 10, 10 e meia, depende do dia, né? Porque a gente vai agregando também as outras tarefas que é necessário para estudar, para me dedicar, para preparar tanta coisa especial para dar esse próximo passo. Então, fundamental, já falamos do último, vou voltar um pouquinho dos outros tópicos da rotina, mas é o mais essencial, uma noite bem dormida e entender que sua criança precisa, sim, dormir cedo. Aí muitas mães colocam assim para mim, mas Patrícia, ele não estuda de manhã, ele não sai de manhã. Então, tudo bem, ele dorme às 10 da noite, mas dorme até às 10 da manhã. Mas entendam agora que faça a diferença saber que ele não está no momento desse hormônio que está ali para produzir muito mais. Ok? E aí vamos falar das outras dicas. O que precisa constituir essa rotina? Aí eu coloco o lazer. Porque assim como nós, né? Nossa criança também precisa fazer algo que gosta, fazer algo prazeroso. Então, ou seja, divida dentro desse... E até eu falei, eu acho que nessa live especial aí, mas já falo rapidinho aqui para você, se você ficar interessado, ou manda no direct, que eu ensino você direitinho, ou vai lá e procura a minha live, do que eu falo. Entra no Instagram dela e procura a live. Isso aí, procura. Ou no meu canal do YouTube. Lá tem um vídeo também que eu fiz o treinamento, eu expliquei. No YouTube tá como, Patrícia? Patrícia também, Pedro, coach de mães. Mesmo parecido com o Instagram. Eu ensino a fazer, sabe o isopor da pizza, ou um fundo redondo que você tenha, compra um isopor e divide ele em 4 partes e depois cada parte mais uma. E ali você vai desenhar a rotina. Como lembra que eu falei que a criança é visual? Ela grava o que ela está vendo? Apresenta para ela a rotina. Coloca os tópicos importantes, defina horários e crie rotina. Você vai ver como fica gostoso. A criança chega lá no quarto e apontar. Mamãe, tá na hora de brincar. Agora tá chegando a hora da gente comer. Tá chegando a hora do banho. Sabe? Você transforma. Isso é uma coisa que eu falei muito também na live, que a gente faz toda a diferença. A criança se sentir pertencente ao meio. Saber. Oi, pode falar, André. Aí em Jaraguá tem uma loja que é brincamento, brincando mente, brincamento. Sim. Educamente. Educamente. Depois eu vou estar dando um gancho aí. Pode continuar falando. Eu estava tentando lembrar aqui. E aí você desenha e pendura isso onde for mais visível para a criança, de preferência no quarto dela. Mas vai, dependendo da idade também, né? Sempre a gente vai pensar na faixa etária, na compreensão dessa criança, para ir exemplificando para ela. Mas que ela no dia a dia saiba. E outra coisa que faz muito bem, pulando aí do lazer, dentro da tarefa também, é ela participar na sua rotina. Né? Se sentir pertencente. Por exemplo, o Vicente, mesmo com a debilidade dele, para quem, né, já não ouviu a nossa história ainda, ele não tem movimento com a mão direita. Ele hoje caminha com um pouco de dificuldade, mas a maior debilidade hoje é o movimento da mão direita. Hoje ele mexe por causa da terapia, mas ele não tem ação da pinça, ele não usa para fazer nada. Mesmo assim, ele se interessa e ele ama nos ajudar a arrumar a mesa e tirar da mesa. Então, você precisa permitir. E aí, mais uma vez eu reforço, mesmo não sendo do jeitinho que você espera, mesmo não saindo perfeito, valide essa criança. Continue estimulando. É assim que ela vai se conectar com você também. É assim que você está dizendo, eu te amo. E é assim que no final do dia vai saber, pode ser um momento que ela vai dizer para você, mamãe, eu me senti amado quando você me ajudou a pôr a mesa, quando você me deixou ajudar a lavar a louça, quando eu arrumei a minha cama e você disse, filho, ficou muito bom, você está aprendendo.
Você pode sim ensiná-lo a fazer melhor, mas nunca desmotivar. Nunca falar, filho, ficou que nem essa cara. Eu ouvi isso, né? Quantas de nós talvez ouvimos isso? Não sabe fazer, não faz. Não faça isso. Tirar Sabe? A toda a gente roupa do guarda-roupa, né, mãe? Se a mãe tiver aí, e jogar no chão e arruma tudo de novo. que a gente possa sempre validar, sempre ser um a mais na vida deles, né? Então aí, ó, lazer, anotou, participar dos afazeres domésticos e outro fundamental, e o doutor Dijon vai poder explanar na próxima. Eu tô dando muita tarefa pro doutor Dijon, né? Quero ver ele se virar nos Ele 30. tá Tá anotando? Tô dando não muita tarefa para ele. A tarefa escolar. A tarefa escolar, ele precisa de você. Não que você faça por ele. Não que você faça para, como lá o descascar a banana, se ver livre. Ah, daqui que a mamãe faz, porque você não sabe, você é muito lerdo, para com isso, que letra mais feia. Não faça isso. Ele precisa o quê? Ele precisa saber que existe alguém para apoiar, que existe alguém que ele possa perguntar, que existe um ambiente preparado, por isso a importância de separar um horário. Ele vai criar esse hábito automaticamente. Aí Jesus tá bom, doutor Dijon. Jesus sempre está conosco, graças a Deus. E tendo essa memória, e outra coisa importante no tópico de fazer tarefa, não deixe a criança 1 hora ou mais fazendo tarefa. Se tiver muitos afazeres, muitos deveres da escola, divida em períodos. Intercale com um pouquinho da tarefa, 20 minutos de tarefa, agora nós vamos fazer algo que você gosta. Vamos tomar sorvete? Vamos fazer um lanche? Vamos jogar um pouquinho de videogame? Vamos, sei lá, o que sua criança gosta. Vamos dar um tempo, vamos ler um livro? Vamos escutar uma música? Para ela desconectar daquela coisa de pesado, de maçante, porque, gente, responde aí para mim. Quem gostava de estudar? Quem gostava de estudar? Ninguém gosta. Só que aí a gente tem um outro consenso. Ninguém faz apenas o que gosta. A gente precisa fazer coisas que são necessárias. Então, essa visão de futuro a criança não tem. Por isso que para a criança o momento precisa ser prazeroso. Então, gere, nesse momento de fazer tarefa, prazer, que seja leve. Em curtos espaços de tempo, intercalando tarefa com alguma coisa que eu gosto. E aí, para finalizar, né, André, que nós já estamos passando do nosso tempo, vou colocar aqui bem rapidinho coisas, dicas que dentro dessa rotina podem não funcionar. Vai levar tempo, talvez, para você adaptar alguma dessas tarefas, principalmente o dormir, né? É um passo a passo, requer disciplina, requer paciência, muito amor envolvido. Então, assim, eu deixo uma frase para você refletir e algumas dicas na sequência. Perdemos muito fácil a paciência com aqueles que amamos. E agora se pergunte, você chegaria amanhã no seu trabalho gritando com o seu chefe? Responda para você mesmo. E diante disso, o que fazer? Respire, relaxe, reflita. O que te faz diariamente perder a paciência? Qual é o gatilho que talvez esteja aí, dentro de você? Estabeleça limites claros, né? Avisando a sequência do que for acontecer. Volto a forçar, é muito importante a criança estar pertencente ao meio, saber o que vai acontecer no dia dela. E uma das mais preciosas e que funciona, porque eu digo, eu já testei, eu experimento dia após dia e é muito prazeroso para mim, tanto quanto para ele. Quando a sua criança estiver irritada, quando a sua criança gritar, quando a sua criança te ameaçar, num estado emocional que é novo para ela, porque se é difícil para nós, imagina para eles que estão aprendendo, né? Então nós precisamos olhar nós como adulto. Se nós muitas vezes não conseguimos nos controlar, imagina a criança. O que fazer? Primeiro, fale mais baixo que ela. Fale mais baixo que ela, para ela prestar atenção em você. Ela vai se acalmar. Ofereça um abraço. Só que tem criança que não é sinestésica, não vai querer um abraço. Então, dê espaço.
Não demonstre abandono. Diga, filho, tudo bem, você está nervoso agora. A mamãe vai se afastar um pouquinho, vai te deixar aí se acalmando. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Tá ok? Mas a criança que é sinestésica, você vai perceber, você vai querer acolher, abraçar. Calma, tá tudo bem. E ela vai responder bem. Então, o primeiro passo, conheça-se, né? Descubra. Isso também eu realizo, eu faço, eu conduzo você, se você quiser, se você sentir que é o teu momento, a descobrir quem você é. A descobrir aquilo que te impede de ser melhor. Talvez nem é como mãe, talvez como mãe você está muito feliz, muito realizado. Talvez você quer uma carreira diferente, você não entende porque você não consegue avançar. Precisa saber o que te impede. Talvez um relacionamento, você vive um relacionamento abusivo, você não é feliz no seu casamento, você está se auto-sabotando o tempo todo, que te impede de realizar algo que você deseja muito e não consegue. Você pode descobrir o que te impede. Curar feridas, feridas emocionais, um outro tema que eu falo muito lindo e que vem aí da frase que a Andrea abriu essa live, a gente até finaliza, né? Pessoas feridas ferem, elas não conseguem entregar amor se elas não têm amor, se elas não se sentiram amadas. Linka com o que eu falei desde o começo. Nós somos a base para o nosso filho. E se nós não entregarmos esse amor intencional, esse amor na vida adulta, vai fazer falta para eles. Vai impedir em alguma área da vida deles eles avançarem, eles tomarem decisões assertivas. Então, assim, que essa live possa hoje cutucar aí dentro de você esse desejo. Poxa, eu quero ser melhor. Eu quero fazer o meu melhor. Porque quando você faz para alguém que você ama, é automaticamente benéfico para você. Automaticamente as coisas começam a mudar para você. Porque uma coisa que a gente gosta, eu amo muito afirmar, a gente não muda ninguém, mas a gente contribui muito para a transformação daqueles que nos cercam. E assim, o tema, no geral, é isso. Andréia, faça os comentários, depois eu só quero falar uma grande frase para a gente encerrar essa noite maravilhosa, que eu tenho certeza mexeu aí com o teu coraçãozinho, que mexa aí durante a noite toda, te faça refletir Amém. sobre tudo, desse pincelado aí que a gente deu de cada tema. Amém. Na verdade, essa live é sua, né? Então, eu servi só aqui de carreadora, né? O intuito do Instagram da Andréa Carina não é só a Andréa Carina, né? É a Andréa Carina também trazer pessoas que possam ensinar também a Andréa Carina, né? É porque muitas vezes acha, Andréa, eu recebo vários directs, né? Você é uma pessoa assim, 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 assim. Mas na essência, muitas vezes, né, Patrícia, nós temos. Eu estava vendo até um story hoje, né? Que falava assim: por que você não pode se frustrar? O que te impede de se frustrar? O que te impede de você se chatear com alguma coisa? O que te impede de você, às vezes, estar triste, né? Você pode se dar esse direito também, né? Você também pode se dar esse direito de se frustrar, de estar triste, de às vezes não querer fazer uma história, né? Porque naquele dia você não está legal para isso, né? Então, assim, é muito interessante que fique aqui bem claro que a Andréa Carina é um ser humano como qualquer outro, que peca, que acerta, que erra, que também tem suas limitações em algumas coisas, mas se sobressai em outras coisas, né? Porque nós temos os dois lados, né? Nós às vezes nos limitamos em algumas coisas, mas nós nos sobressaímos em algumas coisas, mas que nós podemos nos reinventar todos os dias. Isso é o mais importante, né? Você saber que você pode estar lá, como eu estava em Jaraguá, num certo cargo, e de repente eu tô aqui falando com você numa live, totalmente fazendo uma coisa totalmente diferente do que eu fazia antes, né? O importante é você saber que você pode se reinventar, seja para o teu bem ou seja por uma necessidade, né? Com Mas certeza. você pode realmente se reinventar. E isso é uma coisa que a gente tem e deve colocar para os filhos, que nem sempre os filhos vão ter uma vida
estável, porque nós não temos uma vida estável, né? Às vezes ela tem seus altos e baixos, e aí entra a questão da frustração, porque às vezes você tá lá num pico lá em cima e o teu filho tá junto com você, de repente, e o filho vem junto. Mas se você se conectar, né? E se você entender e o seu filho entender que ele é amado, que é o principal de tudo aqui, eu acho, né? É ele entender que ele é amado. É Ele fundamental. falhando ou ele não falhando, ele é amado, né? Que ele tem limitações, assim como eu tenho as minhas limitações. Eu já cheguei a pedir perdão pro meu filho mais velho várias vezes. E eu sempre falo com ele, não discuta comigo quando eu estou nervosa. Porque eu tenho certeza, filho, eu tenho certeza que eu vou me arrepender do que eu falei ou do que eu, né? Porque eu sou humano, né? E eu vou te pedir perdão. Vai chegar um momento que eu vou chegar lá para você várias vezes, várias, né? De eu chegar para ele e falar, olha, eu estava errada. Mas não discuta comigo na hora, por quê? Porque ele já tem esse entendimento. Não discuta, tem 18, né? Vai fazer 19, né? Então, não discuta comigo nesse momento, por quê? Porque nesse momento eu não vou discutir. Nesse momento eu fiquei criança também, entendeu? Nesse momento eu não vou discutir que o Joe tá olhando pra mim por trás aqui, ó, pra mim dar risada, vontade de socar ele. Então, por muitas vezes, muitas, Patrícia, eu já pedi perdão pro meu filho. Isso também é muito importante na criação dos nossos adolescentes. Oi! Dos nossos adolescentes. E tem uma surpresa aí para semana que vem. Hoje eu não vou falar, é para semana que vem. Hoje eu dei um spoilerzinho que semana que vem eu e o John vamos estar um pouquinho afastados aqui, tá? Do Instagram, mas não vou deixar de estar, as parcerias vão estar também, os posts vão estar, a live dele vai acontecer, mas porque tem uma grande surpresa aí para vocês. Vocês não têm ideia do que vai acontecer semana que vem, nem eu tenho ideia do que vai acontecer semana que vem. Mas é uma surpresa muito boa. E eu queria, assim, antes de você falar essa frase, porque nós vamos encerrar com a tua frase, eu tenho certeza disso, tá? Agradecer mais uma vez a tua presença. Eu vou estar preparando uma palestra para você aqui. Eu preciso achar um espaço, né? Temos muitos espaços aqui, né? Mas eu preciso de pessoas que me ajudem a organizar isso, que seja uma coisa assim que não vá poucas pessoas, que vá muito, porque você tem muito conhecimento para passar, né? E a gente esteja organizando isso, que o nosso próximo encontro ele seja pessoalmente. Claro que se precisar, eu vou pedir tua ajuda virtualmente aqui, mas que o nosso próximo encontro ele seja pessoalmente e que seja assim de uma maneira que muitas pessoas consigam ir, que muitas pessoas consigam estar nesse encontro, tá bom? E eu Legal. agradeço do fundo do coração porque eu aprendo todos os dias um pouquinho mais e um pouquinho mais e um pouquinho mais contigo, tá? E como eu disse, cada um tem as suas limitações e tem os seus, né? E cada um é um ser individual, né? A Olha, Fran, já apareceu ajudante, Andréia. eu me conheço, o que a Fran falou? Eu me ofereço para ajudar, viu? A Fran é a minha professora de Pilates, a minha e do John. Mas assim, ela não é só professora, ela é aquela pessoa que a gente vai e conversa diversos assuntos, né? Então acaba que a gente se conecta também, né? Então, aí um beijão para a ter ficado até esse assunto, esses Com temas são certeza. importantes, né? Agora aí, né? Agora vem os comentários finais, né? Então, muito É obrigada até de triste, né, que o Instagram coração. devia deixar salvo esse comentário para a gente ler com calma depois, né? E Instagram. Infelizmente, hoje eu não tinha o celular aqui, o John tinha saído, eu falei que eu estava sozinha. Para mim, colocar o celular dele aqui, que tem a imagem melhor, os nossos dois celulares juntos, para mim colocar o Facebook junto. Mas o que eu posso fazer é assim, a Fernanda, ela consegue copiar e eu te entrego pelo Telegram, tá? Porque Legal. não sei se você já se cadastrou no Telegram. Eu tenho. Tem. Porque o Tenho. Telegram ele vai com imagem
muito boa e ele carrega até não sei quantas horas de vídeo. Ó, tem Então é muito para interessante. aprender. Eu consigo te entregar pelo Telegram e eu consigo disponibilizar essa live no Facebook amanhã, no meu. E daí, se você quiser, você também pode compartilhar no teu Face. Tá Com bom? Eu certeza, vou pedir muito. eu vou gravar, eu vou deixar ela salva aqui e eu peço para a Fer fazer isso. E agora, eu, Andréia, aqui me despeço de todo mundo. Estamos ainda com 731 pessoas aqui, tá? Então, Vamos até assim, meia-noite. eu, eu só tenho a agradecer todos vocês. Todas e todos, porque teve homens que apareceram aqui, né? Gratidão. Gratidão por vocês participarem. Né? Eu tenho muita convicção que muitas pessoas gostariam de estar externando, mas acabaram não escrevendo, às vezes, por algumas coisas. Mas aqui, o número, ele fala por si. Com Ele se certeza. manteve desde o começo, agora até o final, tá bom? Um grande beijo para você, Paty, tá? Chegou a 804 uma hora que eu vi aqui, tá? Mas assim, então eu estava controlando. Seja bem-vinda aqui no meu Instagram. Eu acredito que a gente vai fazer muitas parcerias ainda, porque o nosso objetivo é o mesmo, Faça um né? post para print, ó. A Fran vai fazer bem bonito. E os coraçãozinhos, Fran, tem que esperar os coraçãozinhos. Sobe o coração aí, alguém, sobe o Sobe o coração. coração para fazer um print. O print cheio de Sobe o coração. coração no Cadê os print. coração? Aê! Muito bem. Aí, Fran, brigadão. Então, um beijo bem grande. Eu estou indo talvez para Jaraguá segunda-feira, se der tempo, passo para dar aquele beijo em todos vocês lá, porque eu sinto muita falta, tá? E se não der, sinta-se beijada e outra ocasião eu passo lá no hospital pra Com gente se ver, tá certeza. bom? Um Vou beijão finalizar. e fale sua frase aí. Obrigada. Eu também, antes de finalizar, né, quero agradecer e que você leve no seu coração essa importância, e como a Andrea falou, ter essa certeza. Eu estou entregando o amor intencional. Eu estou construindo a base para que lá na vida adulta, por qualquer dificuldade que meu filho passe, ele tenha certeza que ele tem um porto seguro, que ele é muito amado e vai fazer com certeza escolhas muito mais assertivas. Embora problemas todos nós temos, ele vai ter condições de enfrentamento. Então, gratidão mais uma vez por cada um de vocês. Mais uma vez, deixo o convite. Quero falar para vocês, vou fazer um stories agora em seguida, um print maravilhoso que a gente fez. Vou postar com o link da minha campanha. Te convido, vai lá, conhece a minha campanha. Todo